Agora sim, eu tirei do forno aqui a minha cabeça com o cabelo curado e tô com o corpo aqui da Viúva Negra. Eu vou delicadamente encaixar aqui na cabeça, eu sempre aperto aqui por trás. E antes de começar a pintar, falta só a golinha que eu quero fazer aqui nela. Eu vou fazer agora e depois eu levo pro forno. Aí pra fazer essa golinha dela é simples. Eu pego aqui uma minhoquinha e vou abrir. Eu vou cortar uma faixinha aqui, ó. Acho que de mais ou menos 1 centímetro de largura. E o comprimento tem que ser suficiente para dar a volta aqui no pescoço dela. Que é uma golinha reta. Então tá aqui o corpo da Viúva Negra. Vou levar pro forno para finalizar a cura, depois eu vou pintar. Então eu tirei aqui a minha Viúva Negra do forno e eu vou começar a pintar ela pelo rosto, né? Eu tenho aqui separadas já as minhas cores, que você sabe, vou deixar aqui embaixo o link das cores que eu uso aqui pra gente fazer o tom de pele. Ela tem uma pele bem clara, bem alva, então eu vou ter isso em mente. Ela é caucasiana, né? Então é aquele branco rosado. Então eu tô aqui com a minha pasta de imagens aberta. Antes, eu já ia até esquecendo, eu vou passar o primer aqui. Primer da PV Clay. E assim, uma dica importante, até abrir aqui, uma dica importante para quando você for passar o primer é diluir, porque mesmo ele tendo esse aspecto líquido aqui, eu gosto sempre de diluir, para não deixar com que ele fique muito pegajoso, né? E a tinta depois também fique pegajosa. Então, diluindo ele aqui, eu vou passar camadas bem leves. Toma cuidado com o olhinho, porque o que tem diferente dessa técnica para a técnica do Thor é justamente o olho, né? Enquanto a gente pintava o Thor, o olho ainda não estava aqui, então a gente podia ficar mais à vontade aqui nessa região dos olhos, mas agora tem que tomar bastante cuidado para não manchar o olhinho. Então eu passo aqui o primer em todos os cantinhos, me certifico disso. Passo a primeira demão e deixo secar bem. Se você quiser até usar um secador, pode acelerar o processo. Depois da primeira camada sequinha, eu parto para a segunda. Fazer uma cobertura melhor. Espalho bem. É importante você praticar etapas conscientes, né? Então, começa a anotar tudo o que acontece em cada etapa do seu trabalho. Por exemplo, agora, eu passei o primer e você tem que notar, tem que ver se ele tá... se ele, já na passagem do primer, ele não fica com aspecto de grudento, né? Porque às vezes a gente não percebe... Faz uma etapa, ela já não sai legal e aí a gente não se atenta, só vai perceber que o trabalho não deu certo lá na frente. Então, cada etapa que você fizer, dá uma conferida, vê se ficou direitinho. Então, aqui o meu primer tá sequinho. Eu posso passar para a pintura agora. Lembrando que a técnica que eu vou utilizar é a mesma do Thor, né? Eu começo com as camadas mais escuras, mais cor de músculo, né? Aquele vermelho que a gente tem da musculatura. Depois eu vou trazendo as cores mais claras, né? As camadas mais superficiais de pele e dando aquele efeito de pele translúcida. Então eu pego aqui o meu cerâmica, né? Com um pouquinho de amarelo ocre. Então eu vou passar aqui a primeira camada.
bem fininha. Tomando cuidado com os olhos aqui. Então aqui eu passo a primeira demão dessa mistura, bem fininha, uma camada bem fininha. Deixo bem espalhado. Vou partir então aqui para a segunda camada, também fininha, bem diluída, para melhorar a cobertura aqui da primeira. O olho eu vou tomar bastante cuidado, mas eu não deixo de passar, tá? Senão ele vai dar diferença. Se você preferir usar se você tiver inseguro, né, de passar um pincel maior, faz com um pincel fininho, mas não deixa sem passar. Bom, eu finalizei aqui a pintura do tom de tom avermelhado aqui da pele, só que eu acho que eu exagerei, ficou muito vermelho. Então eu vou reverter isso nas próximas camadas. Pego aqui então o meu ocre, amarelo ocre, um pouquinho de branco e também um pouquinho aqui desse pele média aqui. Agora eu vou fazendo as camadas mais superficiais, né, as camadas de pele mesmo, para dar aquele efeito bem translúcido da pele. Então é como se eu estivesse colocando agora as camadas de pele, no tom já de pele dela, né, bem diluído, mão por mão. Então aqui o tom não tá nem tão claro, né, para não dar um contraste muito grande, eu vou clareando aqui. Tá um tomzinho de pele, bem suave. Eu passo a primeira demão. Tiro todo o excesso da tinta, já naquele esquema, puxando pela técnica de sujar, né? Importante secar bem o pincel, senão ele vai manchar. Lembrando que essas camadas, elas são mais com um tom mais de amarelo, né? Puxando para o tom de pele mesmo. Seco aqui sempre antes. Lembra que as pinceladas são super leves, justamente para não marcar, não fazer a marca do pincel. Essa etapa requer muita paciência, porque tem que esperar a tinta secar antes de passar a próxima camada, porque senão ela vai tirar, né? Em vez de você pintar, você vai estar tirando a tinta de baixo. Se você quer um resultado bom, você vai ter que começar a desenvolver o dom da paciência. O importante nessa etapa é você não fazer com pressa, porque à medida que você pinta e você espera secar, a cor vai sedimentando, né? A cor vai ficando no resultado final, né? Vai saindo o brilho e você vai conseguindo, vai saindo a parte, vai evaporando a parte de água. Ela vai sedimentando melhor e você vai conseguindo, ela vai sedimentando melhor e chegando no resultado dela mesma, né? Então é importante ter paciência, como eu já falei, e a cada camada você também vai modulando a pigmentação. Então, se, por exemplo, aqui no meu caso eu acho que tá ficando muito branco, né? Então eu posso colocar um pouquinho mais de amarelo, um pouquinho mais de rosa para dar um pouquinho mais de vida aí para esse tom de pele. Então é importante ter paciência para você ir observando etapa por etapa e curtindo aí o seu trabalho, para você não fazer com pressa e chegar no final você ter que mexer muito, porque você viu que ficou numa cor que não era a que você estava esperando.